Esse aqui, então, é um episódio ao vivo da série, né? Deep Testing, Automated Test Beyond the Basics. E a gente tem sempre, né, o Alex Freire da Nubank e eu da Objective como hosts, né, como anfitriões aqui. A gente sempre chama alguém da Objective e da Nubank. Então temos conosco aqui a Melina Deraldo e o Felipe Mates, né, engenheiros lá da Nubank, e Humberto Soares, que é o faz-tudo da Objective, já foi da engenharia, já foi do marketing, bate escanteio, corre para cabecear e tal, é sócio meu também lá na Objective. E o tema de hoje, desse episódio, é por onde começar. Né? Os outros episódios da série foram bastante profundos. Ontem mesmo a gente gravou um episódio sobre testes generativos e testes de mutantes animal, né? Acho que foi o terceiro ou quarto episódio que a gente gravou. Vamos lançar. Quinto episódio já, Fausto. O Klaus. Quinto episódio já foi o quinto. Esse é o sexto? Exatamente. Caraca, exatamente. Tá passando rápido demais. Para mim estava no terceiro ainda. Legal. Então, Freire, quer apresentar alguma coisa? Colocar alguma... Putz, acho que a gente tava querendo falar, não, né, no Brasil o pessoal fala pouco da automação do teste, pelo menos, né, a minha experiência quando eu estava mais na consultoria, na indústria aí, ou da Objective, é tipo, putz, você tem que chegar lá e falar, vocês não têm teste automatizado, o que está acontecendo? Não, isso daqui é meio, né, o Klaus, você tem a metáfora de, tipo, a maneira segura, higiênica de se trabalhar aqui, né, enfim. E aí a gente queria levar um pouco dessa conversa além, né, e deep testing, então falar de técnicas como essas. A gente já teve outro episódio falando, a gente vai ter o que não dá para testar, né, os limites do teste, ou como testar em produção, ou já falamos algumas de, tipo, escrever o seu próprio framework de teste, né, então, mas como que você faz isso, como que essa ferramenta funciona? E aí a gente sacou que seria muito legal também falar, putz, mas não dá para ir para o fundo se você não entrando pelo rasinho, então por onde começar? Então estou muito feliz de poder falar um pouco aqui hoje sobre isso. Tá bom, né? Eu ouvi falar de testes automatizados, eu acho que pode ser interessante, eu tô disposto a começar por onde eu começo. E aí acho que a gente tem aqui convidados muito, muito legais que vão poder falar por onde eles começaram também. Não sei se a gente já vai para aí, né? Mas a minha origin story com testes automatizados aí foi meio que na virada do milênio, quando eu estava aprendendo, né, no Wiki da C2 ali sobre Extreme Programming. E aí, tipo, nossa, Test Driven Development, o que é isso, né? Porque até então, o meu processo de desenvolvimento era muito, escreve o código, depura o código, roda na mão o código e repete, né? E nem era tão bom de usar o depurador, né? Era aquele system out print line mesmo, ou um print enfim. E aí eu li o livro do Kent Beck sobre TDD, né? E aí nossa, então o Jair me abriu os olhos aí para conseguir desenhar os meus sistemas com mais confiança que eles estavam fazendo o que eu achava que eles deveriam de fato fazer, né? E eu estou super curioso para ouvir de vocês como que foi meio que esse começo e também do público, não sei como eles vão interagir aqui com a gente, se vai poder vir em perguntas, né? Mas tipo, né? Como que a gente ajuda a passar por essa barreira inicial? O meu começo foi muito similar ao do Humberto, né? A gente começou junto lá na Objective, então quando ele falar, vai falar disso também. Eu vou pedir então para cada um de vocês se apresentar, vamos começar pelo Philip, se puder se apresentar e contar a sua história de origem como arquivilão ou super-herói do teste automatizado. Legal. Bom, olá todo mundo, sou o Philip. Eu trabalho hoje em dia lá no Nubank, já faz uns 4 anos. Trabalhei tipo um time de produto, de infraestrutura de dados, e agora eu estou mais ligado com ferramentas de teste mesmo. Mas eu acho que tipo meu origem de como focar mais em teste e tal é que cada vez que eu entro numa empresa nova, eu quero entender o código. Aí, para entender, eu fico mexendo e mudando as coisas, meio vendo o que eu posso mudar, limpar e tal. Mas com isso,
eu acabo, tipo, quebrando muita coisa. Então, cada vez que entro num lugar, eu acabo quebrando muita coisa, aí tá, eu preciso, tipo, botar mais coverage de teste, botar mais teste, porque cada crash, cada post-mortem, tipo, bom, é legal as mudanças que você fez, mas na próxima, tipo, ia ser melhor ter um pouco de coverage nos testes. Então, é por isso que eu comecei, tipo, focar muito nisso. Eu uso muito teste para ter segurança de quando muda alguma coisa, para entender ou para fazer um feature. Você já usava testes antes de entrar no Nubank, né? Sim, que a primeira empresa que eu entrei, tipo, antes do Nubank, tava fazendo aplicativos de Android, então tava, tipo, falando com o servidor e tal, e eu tava mexendo no aplicativo mesmo. Então, sei lá, eu mudava alguma coisa no core que tem, tipo, teste unitário, e beleza, tudo funciona, mas aí acaba, tipo, quebrando quando vai falar com o servidor. Então, eu tinha que aprender como montar testes otimizados de meio de UI entre o aplicativo rodando no celular, falando com um servidor de verdade para ver que se realmente, tipo, dá certo. Então, eu aprendi na massa, assim, apanhando, porque eu quebrei um monte de coisa. Legal. Melina, você podia se apresentar e contar a sua história de origem de testes? Claro. Bom, eu sou Melina, eu trabalho atualmente no Nubank como Tech Manager, e aí o que isso significa é que eu lidero um time de engenharia dentro de uma das BUs do Nubank, que é PJ, então eu cuido ali das contas de empresas, é bem bacana. Eu estou no Nubank faz um ano, mas eu comecei a minha história com testes há muito tempo atrás, ainda quando eu fazia faculdade, daí eu comecei num estágio, e eu acho que eu tenho uma história bem parecida com o Freire, que era tipo, eu escrevia coisa, via se funcionava, daí mandava auto-systems lá, e se der certo, massa. E aí eu entrei nessa empresa que ela era pequenininha, e ela já tinha, assim, muito essa visão do tipo, não, vamos testar, tudo que a gente estiver construindo, a gente precisa estar validando se o que a gente está fazendo está coerente com aquilo que a gente precisa. Então foi lá que eu comecei a aprender a testar, mas ainda assim não eram os melhores testes do mundo, gente. Era assim, eu fiz essa funcionalidade, então eu preciso escrever um teste só para garantir. E aí, com o passar do tempo, foi mudando bastante, principalmente porque eu fui para o mundo da consultoria, e aí lá a gente acabava puxando muito mais esse conceito para a gente estar entregando, né, fazendo toda aquela entrega com consistência, com qualidade. Isso foi impactando bastante assim, o meu dia a dia. Eu vi muito dessa do chegar no código e falar, putz, não tem teste nenhum, por onde que eu começo, ou o que eu posso mexer que não vai dar muita zica aqui, sabe? Então, passei bastante por isso. Melina, você está no PJ da Nubank, então eu tenho uma encomenda para você. Façam por favor o PJ para empresas limitadas. Hoje é só MEI, né? Empresas individuais, acho que funciona. Isso, uhum. Eu uso o PJ pode deixar. De um outro banco que eu não posso citar, mas eu não gosto do aplicativo deles, então, por favor, terminem logo essa parte. Pode deixar, vou anotar aqui, vou pedir para priorizar. Eu estou na fila, tá? Quando tiver. Faz um teste, né, Klaus? Por favor. O número de cartão de crédito do Nubank para a gente o jabá, né? A gente está falando de histórias de origem, mas um termo que se usa muito para teste é test infected. A pessoa como se fosse, né, infectada pela cultura de testes, né? E aqui na pandemia, uma coisa legal da nossa série é que a gente não fala de pandemia. É a única série de vídeos aí que não fala de pandemia. Vamos falar de test infection. Acabou de quebrar a regra. A gente está ao vivo, né? Pena, a gente não vai poder editar, tirar essa parte. Então, Humberto, conta a sua história aí, por favor, de como você foi test infected. Acho que a minha história é justamente de ter sido infectado, né? Então, primeiro me apresentando, sou Humberto, um dos sócios da Objective, o diretor ponto asterisco da empresa, cada dia numa posição. Faz um mês que eu assumi a diretoria de produtos e inovação, era diretor de marketing, diretor de arquitetura, diretor de operação, gerente de projeto, gerente de não sei o quê, e lá atrás desenvolvedor. E
Acho que o termo test infection é bem isso mesmo. Lá em 97, 98, a gente já estava desenvolvendo um sistema de alta complexidade, e, se eu não me engano, foi o Klaus, junto com o Petin, que começou a iniciativa de criar um framework de testes automatizados. Nosso sistema era em Smalltalk, não existia nenhuma referência ali na época para a gente pegar e sair fazendo os testes, não tinha framework pronto. Então, aí provavelmente o dia que a gente tiver o episódio de falar como criar o seu teste automatizado, é uma experiência muito legal. E eu fui infectado por 2 motivos. A hora que os caras apareceram com aquele framework, eu falei, nossa, eu sou um desenvolvedor meia boca, produzo bug pra caramba, com teste eu vou produzir menos bug. Que legal, vou ter mais qualidade de código e mais qualidade de vida, porque nada mais chato do que resolver bug e explicar para o cliente um bug em produção. Então, assim, os ganhos saltaram na hora aos olhos, né, as possibilidades e o que o teste automatizado ia mudar na nossa vida, mudar na nossa cultura. Então, a origem é essa. Veio uma demanda para o nosso time, o time trouxe, infectado, e sou apaixonado pelo assunto desde então. Muito bom, deixa também já aproveitar aí a última apresentação, Marcelo Walter. Também estou na Objective há bastante tempo, entrei em 97, 98 na Objective. 97, na verdade. Em 98, eu estava programando também Smalltalk, junto com Humberto e Klaus, que aí eles apresentaram aí o primeiro framework de automação de teste. E para mim foi um pouco disso que o Humberto falou, assim, caramba, eu posso fazer o computador trabalhar para mim, né? Assim, tipo, eu posso agora jogar a culpa em alguém, que é o computador, né? Não, mas assim, muda realmente, assim, o jeito de você programar. Assim, no início, não é fácil você pensar diferente, pensar em desenvolver o seu código já pensando que ele vai ser testado depois por um script, alguma coisa assim. Então, mudou bastante a minha cabeça, mas você começa a enxergar os benefícios muito rápido, né? Você começa obviamente se diminui a sua taxa de bugs, melhora a qualidade, mas você começa a ter insights que antes você nunca tinha, né? Você começa a pensar de um jeito diferente, a melhorar, você passa a ter orgulho, acho que, daquilo que você produz, né? Porque você realmente começa a melhorar sem medo de quebrar, né? Eu falo que quem não trabalha com testes, ele muitas vezes ele vê o ponto de melhoria, mas o medo é maior do que a vontade de melhorar, assim, né? O medo de quebrar. Tá funcionando, não mexe. Tá funcionando, não mexe. Então, é algo que para mim sempre foi uma mudança muito forte. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com agilidade, etc. E para mim isso só veio a melhorar. Eu apresentei antes aqui no Trends uma palestra sobre arquitetura, e talvez eu já vou começar com um questionamento aí para vocês aí. É interessante um dado que foi comprovado numa palestra do ano passado, que a agilidade piorou a qualidade de software em geral. 50% das empresas que falam que passaram a usar ágil, elas falaram que pioraram a sua arquitetura, pioraram a sua capacidade de refactoring. E para mim, assim, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, cara, a gente se perdeu em algum lugar, porque é exatamente o contrário, né? Para mim, quando eu ouvi falar de Extreme Programming, assim, para mim deveria ser o contrário, né? E hoje eu defendo a agilidade, assim, a teste automatizado é uma base não só para arquitetura, não só para DevOps, mas para a própria agilidade, para você poder entregar software de qualidade, rápido, com adaptabilidade, você precisa de teste automatizado. E teste automatizado, para mim, melhoraria a qualidade. E aí o que a gente vê realmente por aí é que, na realidade, as pessoas parece que esqueceram essa parte
que parece básica, né? O que vocês acham aí dessa pesquisa? O que vocês acham aí do porquê que acontece isso? Alguém quer começar? Bom, já que eu falei, quem pergunta, truca, né? Eu conversei bastante isso com o Marcelo, conversei com outras empresas também que viam esse problema, né, de perda de qualidade quando adotava o ágil. E para mim, assim, quando a gente fala do waterfall, né, você tem uma fase específica onde você pensa em design, né? Então você tem um tempo de design que é onde você é uma fase importante para trabalhar a qualidade do código. E quando design, você vê os modelos ágeis... No design no sentido de arquitetura, né? Design do código, estrutura do código. Design do código, exato. E quando você vai para o modelo ágil, não tem uma prescrição explícita de uma fase de arquitetura, de uma fase de design, isso fica um tanto quanto espalhado em cada uma das demandas que você está desenvolvendo ali dentro da sprint. E eu acho que o pessoal simplesmente esqueceu que, precisa, né? Você precisa, não é porque você está fazendo o escopo incremental, que a tua arquitetura incremental é a melhor arquitetura final, né? Então você tem que ter um esforço de refactoring, é uma coisa que você vai pagar em termos de eficiência, né? Você tem ali no começo, para você ganhar eficácia, você perde um pouco de eficiência e você tem que recuperar a qualidade com atividades de refactoring. E aí, quando você fala de refactoring, que é mudar o design, melhorar a arquitetura, mantendo o comportamento, aí fica óbvio a importância do teste automatizado. Então, eu olho essas duas coisas, a saída de uma prescrição de uma fase de design e mais a baixa adoção de teste automatizado, essas duas coisas combinadas, eu acho que fazem realmente a qualidade do código produzido em metodologia ágil cair. Esse é o meu diagnóstico, sem números fortes assim para comprovar. Mas achei uma história que explica bem. Mas, tipo, fazendo toda essa refaturação, você acaba tendo que também atualizar os testes, né? Tipo, escrever os testes já é um trabalho, mas se você vai mudando as coisas, melhorando a arquitetura e tal, você tem que também refaturar os testes. Isso acaba sendo um peso e, tipo, um investimento também. Então, quando o Marcelo falou, não tenho medo mais de mexer nas coisas, talvez você não tenha medo, mas você tem o trabalho de atualizar os testes, escrever mais testes e tal. O que vocês acham dessa, tipo... Você ganha bastante coisa, mas é trabalho também. Você vê um claro, tipo... Felipe, porque eu acho que, assim, para quem está começando, né, esse é um dos medos. Mas eu escrevi o teste, eu mudo uma linha aqui, quebrou o teste, eu fui ver, não é que o código está errado, é o teste que está desatualizado. E aí eu acho que tem uma questão que é investir no conhecimento de como desacoplar o teste do detalhe da implementação, né? Que é um erro de quem está começando, né? Eu cometi esse erro, e aí, que merda é essa? Que eu vou ficar aqui? Tem que fazer o trabalho 2 vezes. Tem que fazer o trabalho... E muita gente, quando entra e a empresa pede, né? Acaba tendo essa experiência. Faz o trabalho 2 vezes. Por que você está escrevendo esse teste depois ainda? Né? Não é para ajudar no design, não é para ajudar na confiança, porque se não tiver não sei quanto de cobertura, e o meu chefe vai ficar chateado e eu tenho que fazer o trabalho 2 vezes, é o trabalho. Dá trabalho? Dá mais trabalho? Sobre um ponto de vista, sim. Na minha experiência, me salva muito trabalho no futuro. Então, eu estou indo um pouquinho mais devagar agora para poder ir mais rápido no futuro. E aí, para mim, cara, é muito o que o Humberto falou. Testes é porque eu gosto de mudança. Eu sou ágil, quer dizer o quê? Eu quero mudar. Pandemia precisa mudar. Né? Tipo, outra coisa preciso mudar, o competidor preciso mudar, então eu quero poder mudar a qualquer momento. E se eu não tenho a segurança de poder mudar sem quebrar, fica muito difícil, né? Ou evoluir. Então, para mim, a metáfora que eu gosto de usar de, tipo, hoje eu não, assim, não consigo programar sem testes porque eu não me sinto seguro, eu me sinto exposto, né? Tipo, eu sei que eu não sou perfeito, que eu vou errar, e isso daqui é um jeito de, tipo, é uma rede de proteção. Então, na escalada, se a gente pensar numa escalada, né? Eu não vou subir na montanha sem corda, sem ferramental,
né? E nessa escalada do design evolutivo, então eu quero chegar no melhor design, no design que se adapta às minhas necessidades do mercado agora, para o meu produto, para o meu software, eu preciso desse mecanismo que me dá a possibilidade de mudar. Eu quero sair daqui, eu quero ir por ali, porque eu estou vendo uma outra rota, né? E esse mecanismo, para mim, são os testes automatizados. Por que a qualidade caiu no ágil? Por que a galera não faz isso? Aí eu já não sei, acho que eu nem vou querer comentar, mas esse medo da manutenção, muitas vezes, é um sinal de que a gente não está testando direito, né? Tem até uma palestra, se a pessoa quiser procurar, é como não testar o seu projeto. Uma das coisas os seus testes de unidade, eles não têm que estar quebrando quando a implementação muda, quando o algoritmo muda, né? Isso é um sinal de um acoplamento que não deveria existir. Uma pergunta que foi colocada antes, enquanto, né, o próprio Felipe colocou antes, né, quando a gente vinha conversando, foi, né, eu vou pedir para a Melina, de repente, falar sobre isso, vocês viram algum esforço, alguma iniciativa de teste que não deu certo, não valeu a pena, ou sempre vale a pena? Né? Pode ter um caso em que, né, você já viu algum projeto, alguma empresa que tentou e desistiu de fazer teste automatizado? Se curou do test infection, digamos assim? Então, eu acho que não é que não valeu a pena, sabe? Mas é que o esforço era tão grande para a gente mudar, e daí eu já dou um passo atrás para poder contar a história, que aquilo se tornou muito frustrante, muito dolorido. E aí tem um lado também de você precisar mudar a consciência de muitas pessoas. Isso também acaba sendo um esforço bem grande quando você já está lá na frente, e aí ninguém tem essa mentalidade de já estar construindo com testes. E quando eu falo construindo com testes, não é só no momento que eu vou fazer o código, sabe? É no momento que eu vou ter a concepção daquilo que eu quero fazer. Então tem todo esse passo que você precisa dar e entender e validar que todo mundo está seguindo e andando junto com você. Senão você está lá construindo um baita caminho para poder estar testando tudo, N casos de uso e tudo, mas ninguém está te seguindo. Então, eu já cheguei nesse ponto de trabalhando em consultoria, onde a gente estava lá na frente propondo coisas diferentes para poder melhorar a forma que a gente entregava e também a manutenção das coisas, mas a gente não tinha preparado todo mundo que precisava ter embarcado para poder estar desenvolvendo isso junto com a gente. Então, aí também acaba doendo bastante. E era bem isso, assim, era muito... O que a gente estava tentando fazer era... Estava tentando juntar duas empresas e tinha que fazer tudo aquilo funcionar. Então, isso não é uma coisa simples de fazer. E, ao mesmo tempo, garantir que toda essa integração vai funcionar quando todo mundo for para a produção, virar chave e tudo mais. E aí, construir pensando em tudo que pode acontecer de certo, tudo que pode acontecer de dar errado e garantir que o comportamento esteja funcionando de acordo, é bem complexo, assim, mas se tornou frustrante, na verdade. Não foi que deu errado, mas foi frustrante e o caminho foi bem doloroso, assim. Foi um caso, então, de ter algumas pessoas tentando fazer os testes, tentando adotar uma cultura de testes, e uma galera não, né? Simplesmente deixando quebrar e tal, Isso, assim? algumas vezes desligando também, sabe? Tipo, não tá passando, desliga aqui, manda bala. Mas era justamente pelo fato que eu comentei, sabe? A gente não estava preparando a mentalidade das pessoas junto. E, às vezes, toda essa preparação também, quando você vem de um ambiente onde isso não é primordial para você, não adianta, sabe? Não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Desculpa. Onde você vai chegar e falar, agora você vai construir teste. E beleza, mudou. Não, Sim, é uma sim. construção que você tem que ir fazendo equipe com equipe, tem que ir aos poucos, e isso acaba demorando e tornando o caminho, às vezes, mais longo. Mas é super necessário, senão não adianta nada o trabalho que você está tendo. Um exemplo que eu lembro de uma coisa que a gente tentou fazer e que não deu certo foi aqueles testes de record playback. Era 97, mais ou menos 96, a gente começou a fazer testes de captura de tela, né? A gente gravava na ferramenta o que a gente fazia na tela e aí depois, né, em releases futuros dava replay e pegava aquele teste de novo. Mas os testes ficam frágeis demais, né? Um exemplo desse acoplamento que o Freire falou, que o teste fica acoplado à implementação da tela.
Então, se a tela muda de alguma forma, a tua regra de negócios não mudou, teu teste não deveria mudar, mas todos os testes quebram, dependendo da mudança na tela. Só porque um botão de OK que estava aqui foi para cá, todos os teus testes agora passam a quebrar e você, caraca, o que aconteceu? Ah, foi o botão de OK que mudou. Toca regravar todos os testes para mudar o botão de OK. Então, a gente justamente desistiu dessa abordagem. Né? Se tiver gente nos ouvindo agora e começando por isso, vá com cuidado, porque são testes frágeis. Né? Se isso não funcionar para vocês, não desistam, porque né, aí a gente passou a fazer testes com código que testavam direto a API de negócios mesmo dos nossos objetos, nossa lógica de negócio. Eu tive essa mesma experiência com pixel matching, né? Tem até a história de uma empresa lá que o designer ele projetava no projetor em cima da tela o Photoshop dele e para dar feedback para a equipe, né? Aí a equipe, para se proteger disso, começou a fazer teste de verificação pixel a pixel. Mas, cara, tipo, eu lembro de passar um dia, por que isso daqui está quebrando no CI? Por que tá na integração contínua lá no Jenkins está quebrando, mas na minha máquina funciona, o que está acontecendo? Não sei o que eu ver. Aí foi ver a resolução lá, era diferente da resolução aqui. O pixel que a gente estava esperando que estivesse num lugar aqui, estava em outro lugar lá. Né? Puta de um desperdício. Mas e outros exemplos? Philip, eu lembro que quando eu entrei para o Nubank, eu vim antes fazer uma consultoria, né? Eu estava lá na Califórnia Industrial, eu tipo, troquei uma ideia com uma galera e tal. Eu lembro que na época o Rafael Ferreira, a gente vai ter até um episódio com ele no futuro, estava tocando lá o pessoal de Engineering Productivity, e uma das coisas que eu fui perguntar era cobertura de teste, tal. Ele me falou, a gente tem essa história aqui do E2E. Valeu a pena o E2E? Você quer compartilhar essa história com a gente? O que é E2E para começar, né? Sim. Bom, o E2E é tipo um test suite que é end-to-end, que no caso do Nubank, que tinha um production stack, tipo um ambiente de produção, a gente copiava todos os serviços tal, num outro ambiente de E2E, de teste, e meio rodava fluxos de negócios, assim, criar uma conta, fazer uma compra, fechar boleto e ver que tudo ficou certinho, tipo, os serviços conseguiam falar um com o outro, né? Que é tipo um coverage incrível. Mas com todos os serviços crescendo, adicionando mais serviços, tipo, dá um trabalho bem grande para manter tudo isso. E também quando tinha, tipo, mais e mais engenheiros entrando, fazendo mudanças e tal, tudo estava indo por esse test suite, que demorava sei lá, 15 minutos para rodar com uma mudança, mas quando tem, tipo, 100 pessoas tentando mergear e deployar 100 mudanças, aí vai, sei lá, você chega no trabalho, a galera começa a trabalhar, aí tem que esperar 3 horas até colocar a coisa em produção, porque tem que esperar a fila de E2E. Então, isso foi, tipo, uma coisa que eu acho que é bem útil. Quando eu comecei, assim, trabalhar e tal, eu pensava, tá, a gente tem essa coisa e tá funcionando e a gente vai continuar usando, mas eu acho que com teste você tem que sempre, tipo, revisitar e pensar, ainda tá valendo a pena, porque, tipo, o E2E era muito útil no começo, quando a gente não sabia como interagir entre serviços e tal, a gente usava isso muito, mas só tinha 5 serviços, sei lá, aí cresceu 15, 20 e tal. Aí chegou um ponto que a gente estava pensando, isso não vale a pena de jeito nenhum, e não tá valendo faz 2 anos, eu acho. Aí a gente decidiu jogar isso fora e meio botar em um outro coverage, tipo ferramenta mais leve, assim, que era só verificando que os serviços sabem falar a mesma linguagem, assim, passar os dados que o outro entende. Então, tipo, a gente perdeu bastante coverage, mas ganhou em outros lugares e, no fim das contas, tipo, todos os bugs que a gente estava achando não era no E2E, era na camada antes, no tipo, que a gente chama Single Service Integration Test, que é tipo um teste de integração para um microserviço, mas que só envolve o microserviço. Então, com isso a gente ganha tipo um coverage bem legal
e podia jogar Itui fora e não sentir tanta falta. Então, isso foi a história de Itui e essa lição que, tipo, pode jogar coisas fora. Também a gente joga bastante teste unitário fora, depois de, tipo, não precisar mais, porque tem horas que não precisa mais e tal. Então, foi isso que eu aprendi com essa experiência. Eu tenho uma pergunta para o Humberto e para a Melina. Se vocês têm uma percepção, as pessoas estão vindo hoje para o mercado, para os times de vocês, né? Estão vindo já com uma cultura mais de teste ou ainda tem muita resistência? Como vocês estão sentindo isso? Responder na ordem que você perguntou. Eu vejo ainda bastante gente chegando crua em termos de teste automatizado, tá? Ainda tem bastante gente chegando crua. Mas eu tenho percebido uma mudança, até nessa produção absurda de frameworks novos. A maioria dos frameworks produzidos novos já vem com alguma ideia de teste junto. Isso mostra que o mercado, né, o open source sempre puxa algumas coisas bacanas aí. O mercado tem essa preocupação de teste automatizado, de prover soluções de teste. Mas eu ainda vejo muita gente que no dia a dia se espanta com a cultura de teste automatizado quando ele chega lá. Pô, mas tem que ter. É isso mesmo? Tal? É tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. Então, eu ainda vejo que evoluiu em relação a 5, 10 anos atrás. Eu acho que há uma evolução, mas ainda vejo bastante gente que o dia a dia não é impregnado com essa cultura. Ainda ainda testa menos do que, pelo menos, a gente lá na Objective entende que é o razoável. Uhum. Eu tendo a concordar bastante com o Humberto, assim, de uns 10 anos para cá, eu acho que a gente evoluiu muito o mercado também, a gente tem falado mais, não que a gente já saiba construir todos os testes que a gente precisa, mas a gente tem trazido mais essa discussão, sabe? Então isso já é super válido, mas eu vejo que a gente já tem muito espaço, assim, na hora de começar a planejar as coisas, planejar já com teste, e não definir o teste, mas já saber exatamente o que a gente está querendo daquilo que a gente está construindo, sabe? Às vezes eu sinto falta dessa minúcia, só isso. Mas já melhorou bastante. Você diz puxar para um lado de TDD mesmo, Test Driven Development, planejar o teste antes? Também. Isso também, assim, tipo, eu tô aqui pensando em como é que eu vou solucionar a compra ou criar uma receita ali qualquer, mas já tá pensando em como validar, fazer o check se isso tá certo ou não, sabe? Acho que isso a gente se perde um pouco. Você me lembra daqueles 3 Cs das boas histórias de usuário, né? Que tem lá o cartão, né? Que é o ticket, você coloca, sei lá, no seu Gira, infelizmente, né? Talvez seja por isso que o Agile tá diminuindo a qualidade aí, Marcelo, mas... Aí tem a conversa, né? Só o ticket inocente, então o time tem que conversar sobre o requisito, e tem o confirmation, que são os exemplos, né? Não, esse exemplo tem que dar aquilo, né? Que justamente podem alimentar os nossos testes de aceitação, ou até testes de unidade, né? Então, acho muito legal esse insight. Obrigado, achei que é super relevante. E aí, voltando um pouco para essa dessa dor, né, do Itui, eu já vi isso muito. Várias empresas onde o pessoal investe numa das camadas, né, já pode testar em várias camadas, investe nessa última, que é de ponta a ponta, do front-end até o back-end de volta, pela rede, com um ambiente que custa caro de manter, não sei o quê, e só cresce testes ali, até porque é onde está o ferramental mais fácil de ser adotado por pessoas que não vão com profundidade para aprender a escrever código, né? Esses farms ou social testing, que pega um monte de gente, você vai ficar clicando, você aperta record, aí você sai clicando, aí você aperta pause e você fez o teste, né? Então, esse daí seria um aviso para a galera que está começando, evitar cair nessa falácia de investir muito numa camada e perder esse retorno, principalmente no tempo de feedback, né? A gente matou o Itui, eu lembro que a gente fez um cálculo ali, a gente viu, daqui a 3 anos vai demorar infinito para você conseguir fazer um deploy. Mas acho que até para quem está começando nessa que está chegando, né? No Nubank, você não passa na entrevista se você não escrever teste automatizado no seu exercício, né?
E aí, muitas vezes, as pessoas, a primeira experiência delas é tentando resolver o exercício ali da nossa entrevista. Eu acho que super vale a pena sacar isso, né, e investir nisso. E aí eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, então, para os nossos convidados aqui, que é, quando você começou, tenho certeza que você aprendeu uma coisa tempão depois que você gostaria de ter aprendido logo no começo, né? E o que foi essa coisa? E para o nosso público que está aí no YouTube também, tipo, quais são as dúvidas que vocês têm, que vocês estão começando ou estão querendo começar, que a gente pode ajudar a resolver? E eu vou partilhar a minha, que é a minha rapidinho. Eu fiquei test infected, e eu queria testar tudo. Testa tudo, testa o getter, testa o setter, testa tudo, testa tudo, testa tudo, testa tudo. E foi anos depois que eu percebi, putz, quando eu saquei que cobertura ali não queria dizer muita coisa, né? Só cobertura de caminhos pelo código. E vendo as pessoas testando os getters e os setters, mas não testando aquele método de lógica de negócio, que era onde estava lá o ouro, né? Então, para mim, eu gostaria de... A função Megazord, como foi falado no episódio, né? Então, eu gostaria de ter sacado isso antes, que eu posso ser mais seletivo e testar onde eu preciso de mais confiança, né? E vocês? Cara, bom, tem tanta coisa que eu gostaria de saber logo que eu comecei. Eu vou falar duas que eu acho que impactaram muito a Objective no tempo, tá? Acho que duas que eu gostaria de saber. Acho que a primeira é a importância da velocidade da execução, que a gente estava falando aqui do E2E e tudo mais, a importância de ter o teste dar um resultado rápido, um feedback rápido para o desenvolvedor perceber que o código dele realmente está bom ou não. Eu acho que esse foi uma das coisas que demoramos para perceber na Objective. O que é rápido e o que é lento, Humberto? Rápido e lento depende do teu contexto. Como o Alexandre comentou aqui, se você está num ambiente de continuous deploy com 300 caras e não sei das quantas, o rápido aí é bem mais rápido do que estamos acostumados em outros contextos. Mas eu acho que durante o desenvolvimento, o conjunto de testes que você está utilizando para apoiar o teu desenvolvimento ali na hora, ele tem que ser instantâneo. Ele tem que ser... Pegou, você fez o teu código, tem que ter algo que você roda e já te dá o feedback ali na hora, né? Aí você pode ter testes mais amplos, mais caros e custosos, que vai verificar se você teve alguma dependência que não percebeu ali no código isolado. Mas acho que tem um conjunto de testes que tem que ser instantâneo mesmo, que está apoiando o teu desenvolvimento ali no dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente demorou para perceber. E acho que o segundo ponto, que acho que é bem importante, que o código de teste também é código, então merece análises de arquitetura, design patterns, ele tem que ter tanto carinho quanto o código de negócios, né? Acho que também foi um negócio que a gente... houve muita duplicação de código nos nossos testes por bastante tempo, por não perceber que fazer as generalizações, fazer as coisas iam trazer mais insight, inclusive ficar mais claro de entender o código, a documentação do teste ia ficar mais expressiva, né? Então acho que... Eu vou pegar o gancho esses dois aí do pontos Humberto, aí. Vou pegar o gancho do Humberto, porque também eu ia citar esse mesmo ponto, assim, essa questão de que código de teste é código de produção, é um código que precisa passar por review. Que eu vejo muita gente fazendo review de código e faz só o review do código de produção e não faz o review do código produzido em teste, né? Ele é tão primordial quanto. Só dando um pouco de números aí que o Humberto citou de tempo, o que é demorado e o que é lento. A gente teve na Objective, eu vou contar os nossos problemas, que é mais fácil do que contar os problemas dos outros, né? Vou fazer um meia-culpa. A gente teve milhares de testes que a gente rodava e simplesmente era inviável você colocar numa máquina. Então a gente colocava em servidores distribuídos e mesmo assim demorava 8 horas para rodar. Então, o que a gente decidiu fazer? Build noturno, todos os testes rodam todas as noites. Então, assim, durante o dia, o pessoal fazia alguma coisa e rodava lá 10, 15 testes que achava que faziam
tinha mais a ver com o que estava mexendo, e aí à noite rodava todos os testes. Cara, a gente passou muito tempo onde todo dia de manhã tinha quebrado lá 10, 15, 50 testes. E aí metade do dia de todo mundo era só para achar quem era o culpado que tinha quebrado 10, aquilo lá. 50 testes de quantos, Marcelo? De 2.000, 5.000 testes, 10.000 testes, né? Então, não é tanto, mas enfim, quebrou. Sim. A gente tem que corrigir, né? Às vezes eram problemas de testes mesmo, os testes estavam falhando, mas você acaba tendo um investimento muito alto de todo o time para conseguir recuperar essa quebra. Então, quanto mais tempo demora para você achar, aí, cara, a gente fez algoritmo de procura de culpado. O algoritmo a gente fazia, o algoritmo rodava e ele tentava, cara, acho que foi o Humberto que quebrou. Ele mandava para o Humberto e ele fazia uma lista. Esse é o mais provável, o segundo mais provável. E aí se o primeiro falar, não fui eu. O Humberto estava hard-coded no algoritmo lá. O primeiro Humberto. Se você falar não, aí passa pro segundo. É um algoritmo bom, viu, gente? Era bom o algoritmo. Mas enfim, quanto mais tempo, mais chance de rolar um freeze, né? Não, agora a gente tem que passar uma semana, 2 semanas, ninguém toca nada para a gente só conseguir voltar para o verde. Exato. Então essa questão da execução é bem importante, né? Assim, o tempo de execução. E Melina, Felipe, o que vocês gostariam de ter sabido no começo ali? Pode ajudar os nossos ouvintes. Uma coisa que eu aprendi, gente, que foi bem importante assim, em um determinado momento, é que estava difícil para testar é porque tinha alguma coisa errada. E aí, depois que eu aprendi isso, nossa, facilitou muito a minha vida e entender que teste não é para ser uma coisa difícil, dolorosa, é para ser algo que realmente me ajude e que também vai ajudar muito com o design do meu código, vai ficar muito mais legível, muito mais limpo para qualquer outra pessoa, sabe? Então, isso foi um grande aprendizado. Isso foi um ponto importante que a gente citou no primeiro episódio, no sentido de que as linguagens, os frameworks, os ambientes que a gente tem em browser e tal, eles não foram feitos pensando em teste. Sei lá onde esse pessoal toca a cabeça, em 1990, sei lá, que você vai usar o Java, por exemplo, você vai criar um new date lá e você não consegue mocar isso, né? Se você usar as coisas, simplesmente fizer as coisas do jeito que o README ensina, né? Né? Comece assim e tal, você chega com código que não é testável, num ambiente que não é testável. Então você tem que usar o seu mecanismo de data, né? Você tem que ter os cuidados, aí como você falou, né? Se está difícil, está ruim de testar, é porque tem alguma coisa errada. E muitas vezes esse errado é o ambiente. Você tem que sair um pouco do jeito README de fazer as coisas, copy and paste, e fazer uma estruturinha um pouco melhor para conseguir deixar o teste tranquilo, né? Legal. E pensando um pouco nisso, é sempre difícil saber como mudar a coisa para ficar mais fácil de testar. E uma coisa que eu aprendi através do tempo é que, tipo, cada linguagem, cada framework tem um jeito de escrever teste, um jeito de moquear as coisas e tal. E eles são totalmente diferentes e tem alguns que são difíceis e dá muito trabalho e tal, e outros que é, tipo, muito fácil e é, tipo, beleza pura escrever testes com eles. Então, tipo, eu acho legal tentar vários ambientes, várias linguagens, frameworks e observar como a galera faz, porque você pode pegar uma ideia de uma comunidade e levar para o seu ambiente no trabalho. Então isso foi algo que, através do tempo, porque eu comecei, tipo, fazendo teste de Java com aplicativo de Android. E é chato, é muito chato, tipo, e dá muito trabalho. E você tem que mudar muito código para conseguir, tipo, montar, injetar os mocks e tal. Aí mudando pro Clojure, tipo, tem certas coisas que é muito fácil e isso vai influenciando um pouco, tipo, como montar os testes em Java também, eu acho. Então, tem muito para aprender com isso.
Bem bacana essa perspectiva de ambientes mais seguros, né? Tipo, um monte de bug não tem imutabilidade. Aí, a partir do momento que a linguagem não deixa você ter um estado que é mutável, você não tem mais esses bugs, não precisa nem testar, né? Que é o caso aí do Clojure. Interessante. Ou sei lá, eu lembro muito que quando eu comecei a entrar mais a fundo em mobile, né? Os nullable types em Swift, em Kotlin, né? Um monte de bug que você não verificou se o negócio era null, não verificou se o negócio era null. Aí quando a linguagem, tipo, builds in, né, um nullable, você não tem mais esse tipo de erro. Eu queria aproveitar para pegar uma das perguntas da nossa audiência aqui e linkar com... Melina, você falou que, putz, se é difícil, tá errado, e aí, tipo, me ajuda muito a ter código mais simples, nomes melhores, né? E o Marcelo Gonçalves, ele pergunta para a gente, pensando em TDD, Test Driven Development, os testes não seriam essa etapa de design? Na experiência de vocês, é por aí? Pô, acho que sou eu. Sim, eu acho que acaba influenciando muito porque você se dá o teu espaço de pensar, que nem o Humberto colocou ali no começo, que às vezes a gente fala, não, vamos ser ágil e tal, a gente não precisa mais pensar e blá, blá. Só que não. Na verdade, você realmente está pensando em como que você está construindo as coisas, como que você está deixando o teu código isolado para realmente resolver o problema de domínio e tudo isso. E o TDD acaba te auxiliando muito nessa construção. Eu queria complementar, eu acho que o TDD ele é muito importante como parte do design local do que você está fazendo ali naquele momento, mas principalmente no ágil é fundamental você ter atividades programadas de revisão da sua arquitetura. Não tem nada mais passível de ficar um Frankenstein do que a arquitetura incremental derivada de um escopo incremental. Então, é importante de tempos em tempos você parar, olhar para a tua arquitetura, rever e ver se realmente ela está garantindo que você está com a maior produtividade para as mudanças que estão vindo e tudo mais. Então, eu acho que o TDD é importante, mas ele não é por si só suficiente para resolver todos os problemas de design. E acaba sendo um design mais localizado na unidade ali, né, na função em si, do que o design da arquitetura ou né, dos fluxos do ponto de vista do usuário. Então, acho que complementa muito essa descoberta do requisito de pensar nos exemplos de confirmação ali, né? Uhum. Vou pegar outra pergunta, então, aqui. Talvez, né, a Melina falou que ela é Tech Manager, não sei se você quer arriscar, Melina, mas o Rafael Ponte pergunta: sinto que a adoção de testes tem maior resistência da gestão do que da equipe técnica, e você como gestora talvez possa falar. O que vocês pensam sobre isso e como convencer a gestão a suportar e investir em testes? Vem trabalhar para a Melina, pessoal. E aí, gente, tá aceitando o currículo? Vem pra mim! Boa. Então, Fê, eu acho que isso vai depender muito do ambiente, sabe? Acho que no ambiente que eu tô hoje, isso acaba não sendo muito uma discussão para a gente ter, algo que a gente já traz desde o começo, mas já tive ambientes onde sim, a gestão falava... Tinha o lado que, nossa, não, vamos esperar, em algum momento a gente prioriza isso depois. Já trabalhei em momentos onde a gestão estava querendo fazer, mas aí a parte mais técnica, não, isso aqui vai dar muito trabalho. Então, varia muito de ambiente para ambiente para poder trazer assim um ponto final e dizer, não, o problema é a gestão, ou o problema são os desenvolvedores. Acho que isso depende muito de várias outras variáveis, assim, características. Mas, assim, como convencer a gestão, que acho que é um outro tópico, poxa, tem que ser aos poucos também, tem que ser... E tem que ter muita forma de medir, assim, o quanto que isso está acontecendo, quanto que isso está realmente trazendo mudança e melhorando. E tem o lado, né? Lá no comecinho a gente vai dar, assim, vai diminuir um pouco o ritmo, mas aos poucos vai demonstrando que isso vai ganhando mais força, vai dando para o time mais segurança para poder estar entregando coisas com melhor qualidade, como que a gente está realmente construindo aquilo de uma forma que a manutenção também vai ser algo mais simples de estar se fazendo. Tem muito trabalho assim para poder ser feito em volta disso. Não sei se alguém mais quer complementar.
Eu gostaria... Alguém teve a experiência de ouvir, né? Não pago você para escrever os testes, eu pago você para escrever o código, eu pago aquela outra pessoa bem mais barato e ela cuida de achar os seus bugs, né? Freire, eu já ouvi isso, não na Objective, né? Eu vi empresas que a gente estava dando consultoria, e aí tinha um fornecedor terceiro, que era o responsável pelo código, pela produção desse código, e ele estava entregando sem nenhum teste automatizado, sem nada, assim, aí a gente foi falar, a gente estava atuando como consultoria, a gente foi falar, cara, por que você não entrega, né, a gente não tem a garantia nenhuma aqui, não sei o quê. E a resposta foi porque a gente não foi contratado para fazer teste, a gente foi contratado para fazer código. Se vocês quiserem com teste, vocês têm que contratar mais essa outra área aqui. Aí você fala, caramba, assim, né, tem gente que pensa ainda desse jeito, assim, né, que os testes é como se fosse algo a mais que você teria que contratar, né, os testes automatizados. Mas eu concordo com a Melina nessa questão de trazer visibilidade, trazer métricas, trazer números. Porque uma das coisas que não tem como negar no início você vai ter uma diminuição de produtividade, de entrega de tarefa, né? Porque você está melhorando aquilo, você tá entregando melhor. Né? Então, produtividade bruta ali no curto Isso, prazo. a produtividade bruta você vai diminuir. Não adianta querer esconder que, não, em curtíssimo prazo você consegue recuperar. Não, você consegue recuperar isso em médio e longo prazo, e aí sim, a recuperação é muito grande. Mas no curtíssimo prazo não tem como a gente simplesmente falar que vai manter a mesma produtividade. Eu vi um caso faz uns 4, 5 meses de uma fintech, ela tem ela é completamente digital, e eles tiveram um problema do aplicativo ficar fora do ar durante um dia inteiro, durante 24 horas. Né? Eu lembro que eu já vi várias palestras do Freire falando sobre dívida técnica, né? E esse é um exemplo onde aí sim você traz a visibilidade para o gestor. Tá vendo aqui? Agora você está sentindo na pele o que é não ter testes, o que é não ter... Mas assim, eu gostaria que não fosse necessário chegar neste ponto, né? O Freire deu um exemplo de uma vez que eu acho que ele imprimiu um método que tinha não sei quantos metros, né, a impressão, assim, eram dezenas de metros, sei lá, assim. Megazord. E outro exemplo é o que o Klaus trabalhou no aplicativo lá do Bike, onde você tenta ver as dependências e você consegue tentar enxergar as coisas. São jeitos de você tentar trazer visibilidade antes da visibilidade aparecer sob forma de dívida, vamos dizer assim, antes da dívida realmente cobrar. É tentar fazer esse tipo de métricas, de números, para tentar falar, tá vendo, a gente tá indo pro buraco aqui, cara, a gente daqui a pouco a gente não vai conseguir mais, a dívida vai cobrar. Eu gosto de exemplos dramáticos quando a gente fala do que o teste automatizado viabiliza, sabe? De verdade, eu acho que se a Objective não tivesse investido em teste automatizado, ela teria falido. A palavra é essa, falido, tá? Os testes automatizados, eles permitiram que a Objective migrasse o sistema de Smalltalk para Java. Eu estou falando de uma mudança da linguagem de programação de um produto extremamente complexo. Sem os testes automatizados, a gente não conseguiria ter feito essa mudança, e aí a gente estaria num mercado de nicho, com pouco desenvolvedor, os clientes reclamando da gente estar utilizando uma tecnologia que não é mainstream, e a gente teria ido pro beleléu. Então, quando fala de o que o teste permite você mudar, se adaptar, para mim esse exemplo é dramático. Sem isso, a gente teria ido pro beleléu. Então, principalmente quando eu estou conversando com clientes que têm sistemas legados em tecnologias antigas e sem teste, poxa, estou preso nisso. Testa vai ser o caminho da tua liberdade, né?
Eu tenho falado para o pessoal que quando a gente junta mais gente para desenvolver um código, você precisa de 3 coisas. Você precisa ter um issue tracker ali para saber quem é responsável por fazer qualquer coisa. Você precisa de um repositório de código. E você precisa de teste automatizado. Sem essas 3 coisas, você vai perder muita produtividade. Teste automatizado, eu não gosto desse negócio quando a gente fala que a gente está perdendo produtividade, porque é um ciclo de produção, pronto, acabou. Você já está tendo ganho de ter feito o teste automatizado com o primeiro ciclo de produção. Então, assim, eu convido todo mundo que está aqui na palestra em vez de criar um plano gigante para adotar teste automatizado, em vez de procurar milhões e milhões de justificativas para começar, cara, tem muito exemplo aí de ganho, de começar. Isso do lado da gestão, a gente pode passar vários exemplos aqui da Object, nem falando de cliente, da Object, de como foi bom para a gente ter feito isso. E eu gosto muito da posição do Klaus em relação aos devs, desenvolvedores. É como um cirurgião entrar na sala de cirurgia sem lavar a mão, não fazer teste automatizado. Deveria ser parte do nosso dia a dia sempre, tá? Então, assim, eu gosto desses 2 exemplos dramáticos, porque gestão, vocês estão perdendo. O teu competidor que está fazendo teste está botando 1 quilômetro na tua frente. E dev, é higiênico fazer teste, faz parte do básico aí para a gente poder pegar e produzir coisa de qualidade. Se eu estou num ambiente em que o gestor fala, não, Klaus, você não pode fazer teste. É como eu estar numa obra, eu levo meu capacete, ninguém usa capacete, o gestor fala, Klaus, você não pode usar capacete nessa obra, né? Ou eu sou um cirurgião e eu vou fazer uma cirurgia lá, vou ligar os aparelhos para ver se o paciente continua vivo, né? Medidor de pressão, batimento lá e tal. E o diretor do hospital chega e fala, não, Klaus, você faz aqui rapidão na maca mesmo, não precisa ligar os aparelhos, porque é mais rápido aqui, a gente consegue fazer mais cirurgias por dia, né? Assim, é uma questão minha também, eu não preciso de uma autorização de um gestor para trabalhar com qualidade, muitas vezes. Pelo menos os meus testes unitários eu posso fazer, né? Tava esperando chegar essa, né? Não precisa convencer, só faz, não pede permissão, né? Por que você vai falar ali? Você pede permissão para ir no banheiro durante o dia também? Não. Então mais, o teste está mais ligado à forma do que ao que você está fazendo. É a forma de você trabalhar. Então, acho que o Rafael vai poder mandar para o gestor dele aqui o vídeo gravado da palestra, vai ajudar a convencer. Eu vou dar mais 2, né, fora essa, do tipo, para que convencer? Se, tipo, não, é o jeito que eu trabalho, tipo, vou te mostrar o resultado. Eu acho que eu gostaria de dar uma dica. Eu como gestor, é muito fácil me convencer de qualquer coisa se você colocar ela como uma experiência. Tipo, olha, você topa fazer isso aqui por 1 mês, 2 semanas? A gente quer experimentar, vai ser bom para o nosso crescimento, acho que vai ser bom para a moral da equipe, a gente está com vontade de, tipo, investir na nossa maestria, na nossa técnica. Podemos experimentar por 2 semanas e aí a gente... e como a gente vai saber se foi um bom experimento ou não, né? Vamos ver se saiu mais bug, menos bug, se a gente conseguiu se adaptar mais rápido à mudança ou não. Então, eu acho que acaba sendo mais fácil sem, tipo, não, então agora eu preciso que tudo vai demorar o dobro do tempo para o resto da vida, porque eu preciso escrever testes e eu preciso que você me autorize a mudar completamente como a gente trabalha para sempre. Aí não, calma lá, deixa eu pensar melhor sobre isso. Eu vou dar para ajudar o Rafael, então, com números um pouco aí, com números para o gestor. A gente fez a gente participou de um projeto no ano passado, onde tinham 35 testes manuais quando a gente entrou. Eles entregavam 18 tarefas por semana. Depois de 10 meses, a gente fez uma mudança para testes automatizados, né? Depois de 10 meses, tinham mais de 3.000 testes automatizados, que tinham sido colocados, cenários automatizados, e a entrega de tarefas no momento estava em 70 por semana, no mesmo time. Cara, de 18 tarefas médias passou para 70 tarefas médias. Aumenta a entrega, aumenta a produtividade, aumenta a real produtividade. E o pessoal que acha difícil implantar testes, essa é a prática de engenharia ágil mais fácil de implantar.
É que eu sempre recomendo para ser a primeira para se implantar a prática de engenharia ágil, né? Depois você tem refatoração, programação em pares, etc. Se a gestão tem dificuldade com os testes, nunca que vão deixar trabalhar em par, nunca que vão deixar refatorar o teste. E por que começar pelo teste? Porque o teste justamente traz resultado mais rápido. É mais fácil, menos bugs, né? Tipo, traz resultado relativamente, né? Tudo bem, não é na primeira semana, mas primeiro mês você já está vendo o resultado dos testes, né? Eu ia fazer uma outra pergunta, então, complementar a essa. Tá meio que respondido aqui, mas só para validar e escutar um pouco o Felipe, a Melina, o Klaus, enfim. Existe... Quem deve puxar isso? Porque às vezes o cara fala, é o desenvolvedor que tem que simplesmente sair fazendo, porque tem uma questão tem que mudar a arquitetura, tem que mudar um pouco, tem framework. É o tech lead que tem que fazer, tem que vir de cima. Às vezes as pessoas perguntam quem é o champion dos testes automatizados, da arquitetura. Vocês veem algum papel mais importante nisso daí, ou qual que é a opinião de vocês? Philip, would you like to chime in? Sim, pode ser. Então, eu acho que todo mundo, né, mas de níveis diferentes. Então, tipo, alguém que está mais ligado com o produto, desenvolvendo as ideias do produto, vai descrever, tipo, uns testes, tá, vai ser assim, um fluxo, tal, e isso vai ajudar, tipo, o conceito do produto. Mas eu, como desenvolvedor, que talvez não estou tão ligado com o produto, sei lá, depende da pessoa, eu vou fazer testes mais, tipo, eu quero exercitar parte do meu código, e isso vai afetar como vou escrever, como vou mudar o código. Então, acho que todo mundo pode usar isso para ajudar a refletir o que eu estou fazendo e para onde eu quero ir. E o que é legal é que pode, tipo, como fala, juntar, sei lá, alguém que está fazendo o desenho do produto pode usar uma ferramenta que pode ser compilado para um teste otimizado, tipo, acho que alguns times no Nubank usam esse acceptance test, que eu acho que Klaus conhece mais, que é código que roda, mas não são os desenvolvedores que escrevem, são outras pessoas no time. Então, acho que tipo, todo mundo pode fazer parte e tem um jeito. Os acceptance tests, muitas vezes, né, são escritos por desenvolvedores, muitas vezes são escritos por pessoas de negócios mesmo, que não necessariamente sabem codificar. Na Nubank, a gente consegue, pelo menos está no ponto de que o desenvolvedor consegue escrever e está num nível que o analista de negócio ele consegue validar. Sim, é isso mesmo, né, a pessoa vai se cadastrar assim, vai receber um e-mail, etc. São testes que enxergam o sistema inteiro do ponto de vista caixa preta, né? Como se eu estivesse testando a Nubank. Então, eu sou um cliente de fora e estou testando a Nubank nesse fluxo de teste, né? É bem interessante. A gente teve alguns episódios, né, que mostraram já sobre isso. Quando a gente for lançar, a gente publica aí, vocês veem lá a coisa funcionando aí mão na massa. Verdade. Mesmo, né? Tanto exemplos da Nubank quanto exemplos da Objects, e assim, é bem interessante esse jeito, né, de testar. Esse jeito também dá uma segurada na complexidade, porque, cara, se o teu teste da Nubank tem centenas de milhares de páginas, é porque a complexidade do seu negócio, do ponto de vista de um cliente qualquer potencial, tem centenas de milhares de páginas, entendeu? Então, isso ajuda a deixar mais sã a coisa, assim, né? Tipo, cara, não pode ser muito complexo isso, porque o cliente tem que entender isso que você está oferecendo para ele, né? Deixa eu, como deu silêncio, eu ia fazer uma outra pergunta. E o QA? E não precisa QA mais de QA. Isso, manual, né? ou o papel de uma pessoa, né, como
como tester, como QA? Não existe mais? Existe? O que vocês acham? Vou reagir, mas sabe que no Nubank a gente não tem esse papel, né? Não tem papel de QA. Quem que faz o Quality Assurance? Todos os funcionários. Todo mundo é responsável pela qualidade. Os engenheiros escrevem o código e o teste automatizado, mas os PMs testam. Todos os nossos funcionários, né? A gente lança features, produtos novos antes para os nossos funcionários, que também são clientes, eles testam, né? Então tem uma cultura de qualidade alta. E o teste automatizado não tem cobertura infinita, então a gente tem testes exploratórios e manuais também que acontecem ali, onde você acaba achando coisas que ou são muito custosas de você automatizar e testar, ou que, enfim, né, são fascinantes, porque passou ali, ninguém tinha pensado nesse corner case. Mas a gente tem agilistas, a gente tem tech writers, então a gente tem alguns especialistas de segurança da informação, né, especialistas de Site Reliability Engineer. Então, a gente tem, né, especialistas de iOS ou de Android, especialistas nativos, especialistas de web front-end. Então, tem espaço para as pessoas que querem se aprofundar e serem especialistas numa área. E o que eu vejo, pelo menos com QAs que eu trabalhei, que foram memoráveis, né, não é a galera que aprendeu a usar o record playback do Selenium e está ali meio que, tipo, num trabalho meio repetitivo, né? São as pessoas que têm o mindset, né, de conseguir quebrar, de conseguir pensar em exemplos únicos, né? Aquela do piada do, né, o desenvolvedor que entra no bar, o desenvolvedor pede uma cerveja, o gerente pede 2 cervejas e o QA pede ponto e vírgula, drop, table, né? Eita, piada ruim, ou no Zoom que não funciona fazer piada, né? Tá todo mundo rindo no mudo ali. Mas tô rindo aqui. Acho que tem essa questão de especialização e de, tipo, ser membro de uma equipe. Então, para mim, aí, opinião pessoal, acho que a equipe tem que se responsabilizar. Eu gostei da resposta do Felipe. Quem que tem que ser dono, campeão disso daí? Todo mundo, é a equipe. A equipe quer fazer um produto de qualidade, então a equipe se responsabiliza por escrever os testes automatizados e garantir a qualidade com as práticas que vão além a isso, né? Um gradual rollout, um release para uma população menor, um canário, né? Todos esses mecanismos de segurança para você não ficar explodindo, quebrando as coisas na frente do cliente. O que não quer dizer, se você gosta muito de quebrar as coisas, desde pequeno você era o irmão que destruía o Lego em vez de construir o Lego, e você tem um mindset que isso é a sua paixão, vale a pena sim ir atrás da comunidade de Quality Assurance e trabalhar com essas pessoas, porque tem muito valor no que eles acumularam de experiência aí, né? O que eu mais aprendi junto dessa comunidade foi o valor de exemplos e de testes exploratórios, né? Então, testes de segurança, por exemplo, para mim, não foi uma coisa que veio com a prática de testes automatizados. Foi uma coisa que veio quando eu comecei a ver, tipo, não, o que mais que a gente precisa testar? Então, tem muitos desses testes de requisitos não funcionais que também um QA vai pensar, mas isso escala? Né? Ou como a gente testa a usabilidade? Alguém de qualidade vai falar, mas a gente colocou isso na frente de uma pessoa com uma deficiência visual, né, para testar a usabilidade? Então, tem vários outros vetores aí de coisas que são importantes para a qualidade. Não tem como você fazer um teste automatizado de usabilidade, porque tem a ver com outro ser humano ali usando e você observando isso, né? E é mais custoso, sim, e não tem como automatizar, mas ainda talvez seja algo necessário de ser feito. Eu gosto de dizer, em vez de área de QA, atividades de QA que fogem da automação de testes. O Freire colocou bem, não dá para você automatizar tudo, e acho que a principal coisa na cabeça, não dá para você desafiar o seu sistema somente com testes automatizados, você tem que desafiá-lo com testes humanos. Obviamente que quando a gente fala de um QA que já tem uma cobertura de testes automatizados, a gente está falando de um QA diferente mesmo, falando de um QA que vai ser mais criativo,
vai desafiar o sistema em termos de usabilidade, vai desafiar o sistema em termos de entradas diferentes, em formas de usar. Eu vejo muito valor nas atividades de desafiar o sistema a partir de uma pessoa pensando que não estava envolvida ali na concepção do código, de alguma forma separada. Eu tenho visto a gente conseguindo pegar bugs, pegar defeitos e antecipar problemas também dessa forma. Então, eu não acho que some, não, mas eu acho que muda muito a qualidade e o valor que essas pessoas trazem. Ok, galera? Fechamos nessa nota aí do Humberto. Muito bom. Acho que cada um podia dar uma mensagem final aí para quem está começando. Boa. De testes aí. Então, já como eu falei, eu vou ser o primeiro. Então, galera, aquilo que eu vou usar as palavras do Humberto para ele pensar em outra coisa na hora de dar a mensagem. Que é o esquema seguinte. Galera, comecem. Ao invés tem muita gente que fala e a gente gosta dessa frase, ao invés de pedir permissão, peça perdão. Né? Ao invés de você pedir permissão para fazer teste, eventualmente você pode pedir perdão, putz, eu fiz aqui, mas assim, comece, assim, tem muita coisa já pronta no mercado, tem muita coisa que vocês podem se aproveitar, tem frameworks, tem técnicas, tem muitas empresas realmente levando isso a sério, e essas empresas que levam a sério são empresas que vão estar à frente de todas as demais. Então, comecem com automação de teste. Vai lá, Humberto. Pô, você podia me dar um tempo para eu pensar. Então passo para o próximo. Não, brincadeira. Indo na linha do Marcelo Walter, comecem, mas persistam, tá? Teste automatizado, teste é uma cultura que vem com todo o ônus de fazer mudanças culturais. Então, dá para começar pequeno, dá para começar, como o Freire comentou, numa iniciativa isolada e tudo mais, mas, assim, por ser a mais fácil, não implica que não é difícil, tá? É difícil, precisa ter o engajamento da gestão, é uma mudança cultural, vai ter resistência de gestor, vai ter resistência de técnicos, de engenheiros, mas persistam porque o benefício é muito, muito, muito alto. É muito alto. Esse é o meu recado. Felipe? Bom, eu acho que teste também é a oportunidade de pensar um pouco mais profundo na coisa que você está fazendo e também uma oportunidade de brincar um pouco, né? Tipo, você está montando alguma coisa e você quer interagir com a coisa, quer ver como funciona, o que dá errado e tal. Então, também é brincar. Então, dá para ser divertido, acho. Melina? Ficou difícil. Bom, queria dizer que não desista se alguém disser para você, não faça. Só repense o caminho que você quer seguir em relação às coisas que você está fazendo na sua carreira. Assim. Acho que isso é primordial quando você está tomando decisões. Minha mensagem é: assistam a série Deep Testing, vejam até onde é possível chegar e vejo vocês nos próximos episódios. Freire? O comecem era o que eu ia usar, né? Que sacanagem, porque é o episódio sobre começar, mas acho que o que eu posso dizer é não tem volta, né? A gente está ainda na Dark Ages da ciência da computação, da engenharia de software, mas não tem volta. Essa daqui é uma prática que traz muito benefício e faz você de você uma pessoa melhor, que consegue desenvolver sistemas com mais qualidade, né? Então, vale a pena investir nisso, vale a pena começar hoje, se você ainda não começou, né? E você não vai se arrepender, porque outra maneira de convencer o seu gestor é falar, bom, mas então eu vou aprender isso e eu vou ser contratado pelo Facebook, pelo Google, pelo Netflix, pela Amazon, pelo Nubank, pelo Objective,
que valorizam esse tipo de habilidade, em vez de ficar aqui levando tapa de bug à toa, né? Ou colocando bug na frente do nosso cliente, que é uma coisa que eu sei que, né, engenheiros e engenheiras, a gente não gosta de sacar que, caramba, errei e olha, tipo, deu um na cara do meu cliente, né? Então, terminaria com essa e vejo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí pelas perguntas ao vivo. Obrigado, Luciana Keiko, que ganhou a sua manhã com essa live. Quebradora de Legos, ó. Temos uma colega aqui, o Ei. Saudades, Keiko. Muito obrigado, pessoal. Felipe, Melina, Humberto, Marcelo, Klaus. Achei que ficou muito legal o nosso papo. Tenho certeza que várias pessoas vão referenciar aquela resposta ali. Depois a gente coloca 1 minuto na descrição do episódio. Quer convencer o seu gerente? Mostra esses 3 minutos. Isso aí. Muito bacana. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, até mais. Realmente. Obrigada, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.